Entrevista do dia. Bom, e como a gente disse na virada de bloco, o entrevistado de hoje é o médico ortopedista Daniel Sabatini. E a gente vai falar um pouquinho sobre artrose e osteoporose. E a intenção é tirar essas dúvidas e dar um pouquinho de dicas sobre essas doenças aí que afetam tantas pessoas todos os dias. Muito bom dia, Daniel. Prazer tê-lo aqui com a gente pela primeira vez no Jornal Sou Capixaba. Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar aí, doutor, pela artrose, né? Basicamente, explica pra gente como é que age essa doença. A artrose, na verdade, é um processo de envelhecimento da articulação, um processo de desgaste dessa articulação. Isso vai levando a uma destruição definitiva da cartilagem articular e do osso também, que compõe a articulação, que a gente chama de osso subcondral. Isso leva às alterações estruturais da articulação, como de outras estruturas, tipo a sinóvia, enfim, e que causa, por fim, uma deformidade com bastante dor. É aquela dor que a pessoa às vezes tem dia, não consegue andar direito, tem dificuldade de subir uma escada. Pode ser artrose, doutor? Pode ser artrose, sim, mas as pessoas mais idosas, né? Às vezes a gente pratica alguma atividade física, a pessoa mais jovem e no outro dia sente essa dor. Não necessariamente a artrose. Então, a partir de que idade aí, doutor, a artrose, ela pode se manifestar? Então, a artrose é uma doença lenta, ela evolui mais ou menos em torno de 20 anos, e ela geralmente começa por volta dos 45, 50 anos de idade. Então, 45, 50 anos. Ela se apresenta em fases diferentes, tem tipos diferentes de artrose, doutor? Tem sim. A artrose, ela pode ser o que a gente chama de primária, quando ela está relacionada somente ao processo de envelhecimento, ou ela pode ser secundária. Secundária quer dizer que ela é ocasionada por algum outro fator. Pode ser um trauma articular, a pessoa sofre uma fratura que destrói a articulação, isso leva a um processo de desgaste dessa articulação mais precoce. Algumas doenças reumatológicas, como a artrite reumatoide, o lúpus, a espondilite anquilosante. Então, outras doenças podem levar à artrose. Outras doenças podem levar à artrose, sim. Isso é importante. Chegou uma pergunta aqui, doutor. A Ediane teve paralisia aos 4 anos e sente muita dor muscular. Ela sente que as juntas estalam um pouco. Ela gostaria de saber se tem alguma coisa a ver aí com esse tipo de doença. É difícil falar assim, né, Daniel? Assim, só ouvindo a pergunta, né? É difícil, mas o que a gente sabe é o seguinte: a pessoa que tem uma paralisia, provavelmente ela deve ter tido uma paralisia infantil. Isso gera uma fraqueza muscular, a pessoa não consegue ter um tônus muscular adequado e sobrecarrega as articulações. Então, há uma predisposição a pessoa ficar mais velha, ter também artrose. Então, pode ser um fator. Então vamos voltar aí, que você estava descrevendo bem a doença, vamos voltar aí para essa questão do sintoma de alerta, né? Você falou da idade, né, que é uma doença que pode começar aí pouco depois dos 40 anos, ou pode ser remanescente de outras doenças, mas qual é o sintoma em que a pessoa precisa ficar em alerta? O principal sintoma da artrose é a dor. É a dor dentro da articulação. Isso gera, além da dor no movimento, com o passar do tempo ela vai perdendo a mobilidade dessa articulação. Então, os principais sintomas são dor e rigidez articular. E aí, quando a gente fala em fatores de risco, né, quais os principais são esses fatores, doutor? Então, o principal fator de risco para a artrose seria a idade. Né? Só para a gente ter uma ideia, a incidência de artrose em pessoas acima de 65 anos gira em torno de 60% em homens e 70% nas mulheres. Sendo que um quinto dessa população acometida, ela é incapacitante e precisa de algum tipo de tratamento. Em relação a outros fatores de risco, nós podemos citar os fatores genéticos, né? A gente sabe que, por exemplo, pessoas de raça negra têm uma predisposição maior a ter artrose. Dentre os fatores não genéticos, seria a obesidade, que seria o principal fator de risco, o principal fator de progressão da artrose. E entre os fatores mecânicos, seria a prática de atividade física com impacto, tipo corridas, saltos, e a ocupação profissional, assim, profissões que têm uma demanda de força maior, trabalhadores braçais têm uma predisposição a desenvolver
artrose. E quando a gente fala no tratamento da artrose, ele pode ser apenas clínico ou pode ser um estágio também mais avançado, Daniel? Então, para o tratamento da artrose, primeiro a gente pode dividir o tratamento em duas modalidades, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. No tratamento clínico, a gente tem que atuar nesses fatores de risco, a pessoa tem que perder peso, a obesidade, volto a enfatizar, é o principal fator que leva a uma rápida progressão da doença. Ela tem que alterar os esportes, modificar a atividade esportiva, preferindo esportes com impacto menor. Só para a gente ter uma ideia, na corrida, a pressão exercida sobre o joelho durante uma passada é 5 vezes o peso do corpo. E durante a caminhada, seria de 3 vezes apenas. Então, se a pessoa substituir, por exemplo, a corrida pela caminhada, já está fazendo um tratamento, uma prevenção dessa artrose. E para as pessoas que têm uma deformidade articular por alguma doença, deve ser feito o realinhamento articular, é um tipo de tratamento cirúrgico de prevenção. No tratamento clínico, o principal objetivo é diminuir a dor e manter a mobilidade articular. O objetivo secundário seria limitar a progressão da doença. A gente sabe que a doença é crônica, ela é evolutiva, ela não tem cura, né? Então, hoje tem tipos de medicação que a pessoa toma que visa a retardar a evolução da doença. Já um tratamento cirúrgico seria, além desse tratamento preventivo que eu mencionei anteriormente, que seria o realinhamento articular. Na fase final da artrose, a dor é tão incapacitante que a pessoa vai precisar de fazer uma artroplastia, colocar uma prótese na articulação acometida. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma artrose grave no joelho, não tem mais medicação para ela, né? As medicações são só paliativas, geralmente elas não controlam bem a dor nessa fase mais avançada da doença, então estaria indicado fazer uma prótese, substituir essa articulação doente por uma prótese geralmente é metal com um plástico cirúrgico. Mas aí, como você falou, é o último caso, né? Quando realmente a pessoa sente muita dor, uma dor intensa, e a pessoa fica à base aí de anti-inflamatório. Realmente uma situação complicada esse tratamento da artrose, doutor? É complicada porque geralmente a artrose acomete pessoas mais idosas. As pessoas mais idosas, elas não podem fazer uso crônico de anti-inflamatórios porque isso causa outros tipos de problemas gástricos, problemas renais, pode levar até mesmo a pessoa a entrar em falência renal e ter que fazer hemodiálise. Então, o tratamento farmacológico, né, com medicações, é um tratamento que deve ter um acompanhamento médico rigoroso, com consultas periódicas, para a gente detectar e tratar, fazer enfim, essa usar, avaliação. Exatamente, usar as medicações mais adequadas. Você falou do impacto aí do exercício, principalmente da corrida, da caminhada. Muita gente recomenda fazer atividade até para perder o peso, né, para a pessoa não ficar tão obesa com artrose. O ideal seria o quê, doutor? Uma hidro, pilates? O que você recomendaria para um paciente que tem esse tipo de problema? Certo. As atividades físicas para o paciente que tem artrose vai depender muito do grau da artrose. É uma artrose mais leve, moderada ou grave. De modo geral, as pessoas que têm artrose e são obesas, elas devem fazer uma atividade aeróbica, senão elas não conseguem perder peso adequadamente. Nesse sentido, ela pode procurar exercícios na água, porque os exercícios na água têm pouco impacto. Os exercícios aeróbicos na água. O pilates, a musculação, também são tipos de exercícios que levam a uma perda de peso, mas de uma forma mais lenta. Não tem uma eficácia em perda de peso, de gordura, tão grande quanto os exercícios aeróbicos. Tipo natação, hidroginástica. E aí não sente tanto o joelho porque está na água. Está na água, exatamente. Diminui o impacto porque está na água. Então, realmente, a artrose tem que ter esse acompanhamento, né? Tem que ter um tratamento correto. Essa questão da medicação é muito importante. Não dá para ficar tomando o remédio que a amiga passou, que a tia da amiga. Não tem como fazer essa questão em casa, né, doutor? Importante esse tratamento. Agora vamos passar para a osteoporose. Já tem até perguntinha aqui, mas eu vou você responder depois. Vou deixar você responder primeiro, falar um pouquinho sobre como é que é a doença. Para a gente fazer uma ligação aí entre as duas doenças, que eu fiquei sabendo que não tem ligação nenhuma, há a possibilidade da pessoa ter osteoporose e também ter artrose, doutor?
Sim, essa possibilidade existe e ela é muito comum no consultório. Por quê? Porque as duas doenças são relacionadas ao envelhecimento normal da pessoa. Então, a pessoa que começa o processo de envelhecimento após os 30 anos de idade, né? A gente é novo só até 30 anos, infelizmente. Só até 30? Estou ficando desanimada. Só até 30 anos a gente é novo, então a partir dos 30 anos a gente começa o processo de envelhecimento. Então vai chegar lá por volta de 60, 70 anos, vai ter um processo de artrose, vai ter também um processo de osteoporose. A osteoporose é uma doença de todo o esqueleto, né? É contrário da artrose, que ela comete mais a articulação. E todo o nosso esqueleto vai ficando frágil, debilitado. A gente vai perdendo a nossa massa óssea. E isso predispõe a fraturas, né? Daí a importância de a gente fazer um tratamento de osteoporose. E aí, quando a gente fala assim dessa doença, esse diagnóstico, esse sintoma, na verdade, seria essa fraqueza nos ossos? Explica pra gente qual é o sintoma aí de alerta, doutor. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não tem sintomas. Não tem sintoma. Não tem sintomas. Somente nos graus mais avançados de osteoporose, a pessoa pode sentir algum tipo de dor, mas é muito raro, né? E a osteoporose, como sendo uma doença do envelhecimento, tem algumas características. Por exemplo, na mulher, ela começa a acelerar a perda óssea após a menopausa, então ela tem que ficar atenta em relação a isso. E o homem começa a acelerar a perda óssea após a andropausa, que seria, em analogia, a menopausa do homem, a gente chama de andropausa. Nesse sentido, por exemplo, o que a gente recomenda, né, para as mulheres? Fazer uma consulta sempre por volta dos 45, 50 anos, que é quando começa o processo de aceleração de perda de massa óssea, para já fazer um trabalho de prevenção. E para os homens, a osteoporose não é uma doença de mulher, ela comete homens também, por volta de 65, 70 anos. E aí, como você falou, que é uma doença bem silenciosa, né, Daniel? Então, é importante fazer essa consulta e também realizar algum tipo de exame para saber exatamente o problema? Então, o exame que faz o diagnóstico de osteoporose é a densitometria óssea. Ela está indicada em todas as mulheres acima de 50 anos, nos homens acima de 70 anos, todos eles devem fazer, mas só que tem alguns fatores de risco que a gente tem que ficar atento, né? Que aí a pessoa tem que fazer esse exame de densitometria numa idade mais cedo. Por exemplo, quais são os principais fatores de risco que levam a uma osteoporose mais precoce? O principal fator de risco é o tabagismo, o cigarro. O segundo fator de risco seria o etilismo, né? O álcool. Pessoas que ingerem grande quantidade de bebida alcoólica têm que ficar atentas em relação a isso. Os outros fatores de risco são sedentarismo e pessoas que são magras, muito magras, têm uma predisposição a ter osteoporose numa idade mais precoce. Então, as pessoas devem fazer o exame de densitometria numa idade mais cedo, geralmente na mulher 2 anos após a menopausa. Então, realmente, essa questão do exame, já que é uma doença tão silenciosa, né? E existe o tratamento, ele é clínico ou também é preciso cirurgia, né? Explica pra gente, o tratamento ele tem que ser feito com medicação também, doutor? Sim, a osteoporose é uma doença que não tem cura, né? Ela faz parte do envelhecimento normal do ser humano. Se a pessoa para de tratar, a doença vai evoluir. Então, o tratamento dela, basicamente, é farmacológico. O tratamento é feito com medicações. Para cada pessoa, para cada tipo, tem um tipo de medicamento específico. Então, tem que ter uma consulta com o médico, né? E esse medicamento, a pessoa vai tomar o tratamento, melhor dizendo, ela vai fazer o resto da vida. Não necessariamente ela vai fazer o uso de medicamentos. Mas, além das medicações, a gente tem que atuar no principal fator de risco, que é o sedentarismo, né? Uma coisa que repõe massa óssea melhor do que qualquer medicação é a musculação. Então, as pessoas têm que ir para a academia, malhar um pouquinho. Não é só questão de estética, né? Não é só questão de estética, é questão de saúde também. Aí você falou do exercício físico. A alimentação influencia também na osteoporose? Ajuda? Previne? Sim, a alimentação é muito importante, né? Todo mundo sabe que para a osteoporose é quase uma cultura popular, a pessoa tem que tomar cálcio, tem que ingerir alimentos ricos em cálcio, vitamina D, só que tem um problema em relação a isso. Por exemplo, os alimentos ricos em vitamina D são
poucos e a vitamina D tem pouca quantidade. Na dieta do brasileiro, isso aí é pior ainda. Então, a nossa dieta é pobre em vitamina D, né? Por mais que a gente tente comer os alimentos, por exemplo, vou citar gema de ovo. Às vezes a pessoa já idosa não pode comer muita gema de ovo porque tem problema de colesterol. Enfim, a vitamina D também tem nas carnes, no fígado, em peixes, né? Mas são alimentos que a gente não consegue ingerir uma quantidade suficiente para... A quantidade, A quantidade, exatamente, para suprir as necessidades que a gente tem no dia a dia. Já o cálcio, todo mundo sabe que tem leite e derivados. O que acontece é que as pessoas mais velhas têm uma intolerância à lactose, elas não conseguem ingerir leite e derivados com frequência. Mas tem outros alimentos também ricos em cálcio, como, por exemplo, alguns peixes, tipo a sardinha, algumas leguminosas, tipo o grão de bico, o feijão, algumas verduras, tipo espinafre, couve, brócolis. As amêndoas também são bastante ricas em cálcio. Tem algumas frutas, tipo a laranja. Então a pessoa tem que ter uma alimentação balanceada e procurar ingerir. Se tiver uma intolerância à lactose, esses outros tipos de alimentos para ter uma reposição adequada de cálcio para o dia a dia. Tá aí. Acho que você respondeu a pergunta da Sebastiana, né, que queria saber se existe a alimentação para prevenir a osteoporose. Então, é bom manter essa alimentação regrada que o doutor Daniel falou, mas sempre, né, é bom a gente se alimentar sempre bem, sempre, né, para qualquer tipo de doença. Acho que é bacana, né, doutor? Então, acho que nosso tempo já se esgotou. A gente falou sobre artrose, osteoporose. É importante, né, doutor, o acompanhamento, assim, acho que a finalização, para a gente terminar o nosso bate-papo, essa questão de achismo, né, de ficar pegando receita dos outros, não é legal, né? É bom marcar realmente a consulta. No SUS o senhor está atendendo pelo SUS também? Estou atendendo às quartas-feiras lá na Policlínica, né? E é isso que você falou, assim, o principal, para encerrar aqui, fazer um fechamento. A gente tem que entender que essas duas doenças são doenças do envelhecimento fisiológico, quer dizer, normal de qualquer ser humano, e elas têm que e deve ser feito um acompanhamento regular com o médico, né? Nada de ir no vizinho, na tia, enfim, porque cada pessoa tem suas peculiaridades, suas particularidades, e o médico vai ser capaz de saber o tipo de medicação, o tipo de tratamento que é melhor para cada pessoa, fazer um tratamento bem individualizado e correto para evitar problemas. Tá ok, doutor Daniel, adorei o bate-papo, sucesso, bom filho a casa sempre retorna, né? Você que é de Iguaçu e está voltando a trabalhar aqui, sucesso para você, que acho que Iguaçu realmente estava precisando de mais um médico tão especializado como você. Tá bom, Andressa, obrigado e um bom dia a todos.